Meu garfo parou no ar quando ouvi aquelas palavras saindo da boca do meu genro. Esse velho inútil vai comer tudo de novo? A mesa inteira riu. Minha filha, meus netos, todos riram da piada. Naquele momento, aos 56 anos, descobri que dentro da minha própria casa, eu não passava de um estorvo. Mas o que o Fábio esqueceu é que esse velho inútil aqui é quem assina os contratos que sustentam a vida de luxo que ele tanto ostenta. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Eu sou Alberto Torres, tenho 56 anos e até aquele domingo de outubro eu achava que tinha construído uma família sólida. Engenheiro civil aposentado por invalidez depois de um acidente que me deixou com uma leve claudicação na perna esquerda, passei os últimos 3 anos me sentindo meio perdido. Perdi minha esposa, Luciana, há 4 anos para um câncer agressivo. Desde então, minha vida girava em torno de tentar ser útil para minha filha Camila e sua família. Camila tem 32 anos. É minha única filha. Ela se casou com o Fábio Mendes há 7 anos. Logo depois de se formar em administração, o Fábio sempre teve aquele jeito de vendedor bem-sucedido, sorriso fácil, aperto de mão firme, palavras bonitas. Trabalhava numa concessionária de carros importados e vivia contando vantagens sobre as vendas que fazia, os clientes importantes que conquistava, as comissões gordas que recebia. Depois que a Luciana faleceu, vendi nossa casa grande no bairro Nobre e me mudei para um apartamento menor. Com o dinheiro da venda, investi parte e guardei outra parte. A Camila estava grávida do segundo filho na época e passava por dificuldades financeiras. O Fábio tinha acabado de trocar de emprego e ficaram uns meses apertados. Eu ajudei. Ajudei com as fraldas, com o pediatra particular, com as contas que atrasavam. Eles moravam num apartamento de 2 quartos alugado. E a situação ficou insustentável quando o segundo neto nasceu. Foi quando eu tive a ideia que agora me parecia a pior decisão da minha vida. Propus que a gente morasse juntos numa casa maior. Eu compraria a casa. Eles cuidariam de mim na velhice. Seria bom para todo mundo. A Camila adorou a ideia. O Fábio também, claro. Comprei uma casa espaçosa num bairro de classe média, 3 quartos, 2 banheiros, quintal com churrasqueira. Coloquei tudo no meu nome, óbvio, mas tratei aquilo como a casa da família. Paguei à vista com o dinheiro que tinha guardado. 180 mil reais que representavam décadas de trabalho duro e economia. A Camila chorou de felicidade no dia que entregaram as chaves. Os primeiros meses foram bons. Eu ajudava com os meninos, o Pedro de 5 anos e o Gabriel de 3. Levava eles na pracinha, ajudava com o dever de casa do mais velho, contava histórias antes de dormir. Me sentia útil de novo. Me sentia parte de algo. A solidão que me consumia no apartamento vazio tinha dado lugar a uma casa cheia de vida e barulho de criança. O Fábio era educado comigo no começo. Me chamava de sogro com respeito, pedia minha opinião sobre as coisas da casa, agradecia quando eu pagava alguma conta extra. Mas aos poucos, muito devagar, as coisas começaram a mudar. Mudanças sutis que eu ignorei porque não queria enxergar. Comentários aparentemente inocentes que carregavam um veneno disfarçado. Começou com piadinhas sobre minha idade. Quando eu esquecia algo, ele dizia: "Opa, a memória já tá falhando, sogro." Quando eu demorava para levantar da cadeira por causa da minha perna machucada, ele comentava: "Precisamos instalar uma barra de apoio para o senhor, hein?" Sempre com aquele sorriso, sempre como se fosse brincadeira. E eu ria junto, desconfortável, mas ria. A Camila também mudou. Minha filha, que sempre foi carinhosa comigo, começou a ficar impaciente. Reclamava que eu deixava as coisas fora do lugar, que assistia televisão muito alto, que acordava cedo demais e fazia barulho na cozinha. Eu tentava me ajustar, tentava ocupar menos espaço, ser menos inconveniente, mas nunca era suficiente. Fábio começou a chegar em casa com sacolas de roupas de marca, tênis caros, relógios que custavam mais do que eu ganhava de aposentadoria em 6 meses. Dizia que eram presentes dos clientes, bônus da empresa, promoções imperdíveis. Trocou o carro 2 vezes em 1 ano.
sempre falando sobre suas conquistas, seu sucesso, como ele era bom no que fazia. Enquanto isso, eu pagava a conta de luz, a conta de água, o IPTU da casa, o condomínio. Fazia compra no mercado toda semana, enchia a despensa, a geladeira, pagava o plano de saúde dos meninos porque o do Fábio pela empresa não cobria tudo. E a cada conta que eu pagava, menos reconhecimento eu recebia. Era como se fosse obrigação minha, como se eu devesse aquilo a eles. Mas eu aceitava. Aceitava porque achava que estava investindo na minha família, no futuro dos meus netos, na harmonia do lar. Aceitava porque tinha medo da solidão, medo de voltar para um apartamento vazio onde o silêncio gritava a ausência da Luciana. Preferia ser tolerado a ser sozinho. Naquele domingo de outubro, acordei às 6 da manhã como sempre. A aposentadoria por invalidez não me impedia de ser produtivo. Ainda tinha força nos braços, ainda conseguia caminhar mesmo mancando. Ainda tinha disposição quando tomava meus remédios direito. Decidi que ia fazer um almoço especial para a família. Queria agradar. Queria que eles vissem que eu ainda era capaz. Fui até o mercado do seu Joaquim na esquina assim que abriu. Comprei picanha, linguiça calabresa, farofa pronta de qualidade, vinagrete fresco, pão de alho. Ia fazer um churrasco como nos velhos tempos, quando a Luciana era viva e a gente recebia os amigos no nosso quintal. Gastei R$ 300 naquela compra, dinheiro que saiu da minha aposentadoria. Voltei para casa carregando as sacolas pesadas, a perna esquerda reclamando a cada passo. A Camila ainda dormia, o Fábio também. Os meninos assistiam desenho na sala de pijama. Comecei a preparar tudo. Temperei a carne com cuidado. Pisei o alho, cortei a cebola e o tomate para o vinagrete. Acendi a churrasqueira no quintal, esperando as brasas ficarem no ponto certo. O cheiro da carne assando começou a espalhar pela casa por volta do meio-dia. O Fábio apareceu na cozinha de bermuda e regata espreguiçando. Que cheiro bom, sogro! Hoje tem festa? Forcei um sorriso. Pensei em fazer um almoço legal para todo mundo. Faz tempo que a gente não come uma carne boa. Ele bateu no meu ombro. Massa! Vou chamar uns amigos então. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele já estava no celular. Fala, Marcão. Tô com um churrasco rolando aqui em casa. Cola aí com a Jéssica. Tem cerveja gelada. Desliguei e ligou para mais 2 casais. Meu churrasco familiar tinha virado festa. E eu nem tinha sido consultado, mas engoli a contrariedade. Talvez fosse bom, pensei. Talvez num ambiente mais leve as coisas melhorassem. Os amigos do Fábio começaram a chegar por volta das 2 da tarde. O Marcão era um sujeito alto, barrigudo, voz alta, riso escandaloso. A Jéssica, namorada dele, era uma moça nova demais para aquele homem de 40 e poucos, toda produzida, unhas postiças enormes, maquiagem carregada. Vieram também o Rodrigo e a Patrícia, outro casal que trabalhava na mesma concessionária que o Fábio. Eles se instalaram no quintal, como se fossem os donos da casa. O Fábio colocou música alta, abriu a geladeira e começou a distribuir as cervejas que eu tinha comprado para a semana. Ninguém me cumprimentou direito. Eu era o velho que estava ali cuidando da churrasqueira praticamente invisível. O Marcão chegou perto e disse: "E aí, tiozão? Capricha nessa carne aí, hein?" Tiozão. A palavra me atingiu como um tapa na cara. Mas eu sorri, virei mais uma peça de picanha nas brasas, temperei a linguiça. A Camila apareceu arrumada, feliz com a movimentação. Cumprimentou as amigas com beijos e abraços efusivos. Nem olhou para mim, nem perguntou se eu precisava de ajuda. Nem agradeceu pelo almoço que eu estava preparando com meu dinheiro. Fiquei ali na churrasqueira sozinho enquanto eles bebiam, riam, contavam piadas que eu não entendia. Ouvia risadas altas, palavrões soltos, conversas sobre carros, sobre viagens, sobre casas de praia. O Fábio falava alto sobre o apartamento na praia que pretendia comprar no ano que vem, sobre a viagem para Cancún que estava planejando. Eu pensava, com que dinheiro? Quando a carne ficou pronta, chamei todo mundo para a mesa. Tinha preparado a mesa externa do quintal, coloquei toalha, arrumei os pratos, os talheres, os copos. Eles vieram em bando, famintos, barulhentos. Sentaram-se sem cerimônia. O Fábio ficou na cabeceira.
o lugar onde eu sempre me sentava quando era só a família. Ele se serviu primeiro, os melhores pedaços da picanha. Eu me sentei na outra ponta da mesa, o lugar que sobrou. Peguei meu prato. Escolhi um pedaço menor de carne porque queria deixar os melhores pedaços para os convidados. Coloquei farofa, vinagrete, um pedaço de pão de alho. Comecei a comer em silêncio enquanto eles falavam alto, faziam brinde, riam de coisas que eu não achava graça. Quando terminei minha carne, ainda estava com fome. A caminhada até o mercado, a manhã inteira em pé cuidando da churrasqueira, tudo isso tinha me dado um apetite que um pedaço pequeno de picanha não satisfazia. Olhei para a travessa. Ainda tinha 2 pedaços bons de carne. Estiquei a mão para pegar mais um. Foi quando aconteceu. O Fábio, que estava no meio de uma história engraçada sobre um cliente, parou de falar. Olhou para minha mão se aproximando da travessa. Olhou para mim. E então, com aquele sorriso debochado que eu tinha aprendido a reconhecer, soltou a frase que mudaria tudo. Esse velho inútil vai comer tudo de novo. O silêncio que se seguiu durou apenas 1 segundo antes das gargalhadas explodirem. O Marcão bateu na mesa rindo. Boa, Fábio. O tiozão tá com fome mesmo. A Jéssica riu daquela risada aguda que cortava os ouvidos. O Rodrigo e a Patrícia trocaram olhares e deram risadinhas discretas. E a Camila, minha filha, meu sangue, apenas sorriu e disse: Pai, deixa um pouco para os convidados, né? Minha mão congelou no ar. O pedaço de carne na travessa de repente parecia estar a quilômetros de distância. Senti meu rosto queimar, não de raiva, mas de vergonha profunda. Velho inútil. As palavras ecoavam na minha cabeça. Eu que tinha acordado cedo, que tinha ido ao mercado, que tinha gasto meu dinheiro, que tinha ficado horas na churrasqueira, era o inútil que queria comer demais. Retirei minha mão devagar. Pousei o garfo no prato com um cuidado exagerado, como se qualquer movimento brusco pudesse me fazer explodir. Limpei a boca no guardanapo de papel. O nó na minha garganta era tão apertado que eu mal conseguia respirar. Com licença, murmurei. Minha voz saiu fraca, quase inaudível no meio das gargalhadas que continuavam. Levantei da cadeira com dificuldade. A perna esquerda estava rígida depois de tanto tempo em pé. Mancava mais do que o normal. Ouvi o Marcão comentar em voz alta. Olha lá o velho mancando. Bebeu demais, tiozão. Mais risadas. Eu não olhei para trás. Atravessei o quintal. Entrei pela porta da cozinha. Segui pelo corredor até o meu quarto. Fechei a porta com cuidado. Não bati. Não fiz escândalo. Apenas fechei e encostei as costas na madeira. Meu quarto era simples, quase espartano. Uma cama de casal, um guarda-roupa velho que eu tinha há décadas, uma mesinha de cabeceira com a foto da Luciana e uma Bíblia que eu não abria há meses. As paredes eram brancas, sem decoração. Não parecia o quarto de quem era dono da casa. Sentei na beirada da cama. Minhas mãos tremiam. Peguei a foto da Luciana. Ela sorria naquela imagem. Foi tirada num Natal de muitos anos atrás. Eu senti a falta dela com uma intensidade física que doía no peito. Amor, sussurrei para a foto. Eu estraguei tudo. Você sempre disse que eu era bom demais, que as pessoas iam se aproveitar. E você estava certa. Fiquei ali sentado ouvindo os sons que vinham do quintal. As risadas continuavam. A música estava mais alta. As conversas mais barulhentas. Ninguém veio ver se eu estava bem. Ninguém bateu na porta para se desculpar. Eu era o velho inútil que tinha se ofendido por uma brincadeira. Era o chato que não sabia se divertir. Pelo menos era assim que eles me viam. As horas passaram devagar. Ouvi quando os convidados foram embora por volta das 7 da noite. Ouvi a Camila colocando os meninos para dormir. As vozes infantis reclamando que queriam ficar acordados mais tempo. Ouvi o Fábio aumentando o volume da televisão na sala. Ouvi a casa se aquietando aos poucos até restar apenas o som abafado de algum programa de auditório. Ninguém veio falar comigo, nem para perguntar se eu queria jantar, nem para agradecer pelo almoço, nem para se desculpar pela humilhação. Fiquei ali no meu quarto, na escuridão, porque nem tinha acendido a luz. Pensava na minha vida, nas escolhas que tinha feito, em como tinha chegado naquele ponto. 56 anos, aposentado, viúvo, morando na própria casa, mas sendo tratado como um agregado inconveniente.
Foi então que algo mudou dentro de mim. Não foi uma explosão de raiva. Não foi um momento de iluminação dramático. Foi algo mais frio, mais calculado. Uma clareza gelada que me tomou aos poucos. Eu olhei em volta para aquele quarto onde eu vivia como um hóspede, naquela casa que eu tinha comprado, e pensei, chega. Simplesmente chega. Levantei da cama, acendi a luz, fui até o guarda-roupa e abri a gaveta de baixo, aquela onde eu guardava documentos importantes. Passei a mão pelos papéis até encontrar o que procurava. A escritura da casa. Nome do proprietário. Alberto Torres. CPF. O meu. Não tinha o nome da Camila. Não tinha o nome do Fábio. Era minha. Somente minha. Continuei procurando. Encontrei os extratos bancários dos últimos 6 meses. Eu tinha o hábito de imprimir e guardar tudo. Coisa de engenheiro detalhista. Comecei a revisar os gastos. Luz, água, IPTU, condomínio, mercado, plano de saúde dos meninos. Tudo saía da minha conta. Peguei uma calculadora velha e comecei a somar. Nos últimos 6 meses, eu tinha gasto quase 20 mil reais mantendo aquela casa. 20 mil reais. E o que eu recebia em troca? Desprezo disfarçado de brincadeira, indiferença travestida de convivência. Eu era a fonte de recursos que eles ordenhavam sem qualquer gratidão. O Fábio ostentava roupas caras, trocava de carro, planejava viagens. A Camila ia ao salão toda semana. Tinha uma coleção de bolsas de marca, almoçava fora com as amigas. E eu usava as mesmas roupas há anos, dirigia o mesmo carro velho, mal saía de casa. Continuei revirando documentos. Encontrei algo que me chamou a atenção. Uma pasta plástica que eu não lembrava de ter guardado ali. Abri. Eram papéis da concessionária onde o Fábio trabalhava. Contratos de venda, comissões, documentos com o nome dele. O que aquilo fazia no meu guarda-roupa? Então me lembrei. Meses atrás, o Fábio tinha pedido para guardar uns documentos importantes dele, porque o quarto que ele dividia com a Camila era pequeno e bagunçado. Comecei a ler. Não queria bisbilhotar a vida dele, mas algo me dizia que aqueles papéis eram importantes. E quanto mais eu lia, mais minha mandíbula se apertava. As comissões que ele recebia não eram tão gordas quanto ele vivia contando. Na verdade, eram bem modestas. E tinha mais. Avisos de advertência por falta de cumprimento de metas, notificações sobre atrasos, um monte de papel que mostrava que o grande vendedor bem-sucedido era, na verdade, um funcionário medíocre. Mas o pior estava no fundo da pasta. Um extrato de cartão de crédito. Não era um cartão qualquer, era um adicional da minha conta. Eu tinha dado um cartão adicional para a Camila há anos, quando ela estava desempregada e precisava de ajuda. Um cartão com limite de 3 mil reais para emergências. Mas aquele extrato não era da Camila, era do Fábio. E o limite tinha sido aumentado para 15 mil reais sem meu conhecimento. Percorri as compras. Restaurantes caros, lojas de roupa de grife, postos de gasolina, bares, uma joalheria. 15.800 reais de dívida no meu nome. O sangue começou a pulsar nas minhas têmporas. Aquele safado estava usando meu crédito, gastando meu dinheiro, ostentando uma vida que ele não podia pagar. E ainda tinha coragem de me chamar de inútil. Sentei na cadeira do quarto, os papéis espalhados na minha frente. Minha primeira reação foi de desespero. Depois veio a raiva. Mas finalmente chegou a frieza. A mesma frieza que me fazia calcular estruturas de concreto, dimensionar vigas, projetar fundações. Eu era engenheiro. Engenheiros resolvem problemas. E eu tinha um problema muito grande nas mãos. Peguei meu celular. Não um smartphone novo, mas um modelo simples que atendia minhas necessidades. Procurei na agenda o número que precisava. Maurício Almeida, advogado. Ele tinha sido colega de faculdade da Luciana. Tinha cuidado do inventário quando ela faleceu. Era homem sério e competente. Olhei para o relógio. 9h30 da noite. Muito tarde para ligar, mas mandei uma mensagem. Maurício, preciso marcar uma conversa urgente. Assunto delicado familiar. Pode ser amanhã? A resposta veio em menos de 5 minutos. Alberto, tudo bem? Claro, passo no escritório às 9 da manhã. É grave? Respondi. É, muito obrigado.
Desliguei o celular. Guardei todos os documentos de volta na gaveta com cuidado, mas separei a escritura da casa, os extratos bancários e aquela pasta com os papéis do Fábio, incluindo o extrato do cartão de crédito. Coloquei tudo numa pasta de plástico azul que escondi debaixo do colchão. Fui até o banheiro, lavei o rosto com água fria, olhei para o espelho. O homem que me encarava tinha cabelos grisalhos, rugas profundas na testa, olheiras escuras. Mas os olhos... os olhos tinham um brilho diferente. Não era a apatia dos últimos meses. Era determinação. Velho inútil. Repeti para minha imagem no espelho. Vamos ver quem é inútil quando a conta fechar. Voltei para o quarto. Deitei na cama vestido mesmo, sem trocar de roupa, sem escovar os dentes. Fiquei olhando para o teto, ouvindo os sons da casa. O Fábio e a Camila conversavam na sala. Não conseguia entender as palavras, mas o tom era leve, descontraído. Eles não sentiam remorso nenhum. Para eles, aquilo tinha sido apenas uma brincadeira num almoço entre amigos. Dormi pouco e mal naquela noite. Sonhei com a Luciana. No sonho, ela estava no nosso quintal antigo, cuidando das roseiras que adorava. Ela se virou para mim e disse: Alberto, amor, você sempre foi forte. Não esquece disso. Você construiu prédios, pontes, estruturas que aguentam tempestades. Não deixa ninguém te fazer acreditar que você é fraco. Acordei com aquela voz ecoando na minha cabeça. Levantei às 6h30, mais cedo que o normal. Tomei um banho demorado, fiz a barba com cuidado, me vesti com a melhor roupa que tinha. Calça social, camisa de botão, sapato engraxado. Olhei no espelho de novo. Não era mais o velho de chinelo e camiseta surrada. Era o Alberto Torres, engenheiro civil, homem que tinha construído uma vida do zero, que tinha criado uma filha sozinho depois da morte prematura da esposa. Fui para a cozinha. Fiz café para mim, tomei com calma, comi 2 fatias de pão com manteiga. Não fiz café para ninguém. Não preparei a mesa. Lavei apenas minha xícara, meu prato, guardei tudo. Peguei minha carteira, minhas chaves, a pasta azul com os documentos. Saí de casa sem fazer barulho. Ninguém estava acordado ainda. Dirigi meu carro velho até o centro da cidade. O escritório do Maurício ficava num prédio comercial antigo, mas bem conservado. Cheguei 15 minutos adiantado. Sentei no hall de espera, folheando uma revista sem ler nada. Apenas esperando. Às 9 em ponto, a secretária me chamou. Doutor Maurício pode receber o senhor, seu Alberto. O escritório do Maurício era amplo, com estantes cheias de livros de direito, uma mesa grande de madeira escura, diplomas na parede. Ele me recebeu com um aperto de mão firme e um sorriso que não conseguia esconder a preocupação. Alberto, meu amigo, senta aqui. Café, água? Agradeci, aceitei uma água. Ele sentou do outro lado da mesa. Pelo seu tom de mensagem ontem, imagino que seja algo sério. Abri a pasta azul. Coloquei os documentos sobre a mesa dele, um por um. A escritura da casa, os extratos bancários, os papéis do Fábio, o extrato do cartão de crédito. Comecei a contar com voz firme, sem emoção excessiva. Contei sobre a decisão de morar junto com a família da minha filha, sobre como eu pagava praticamente tudo, sobre a mudança gradual no tratamento, sobre a humilhação no almoço de domingo. Maurício me ouviu em silêncio, pegando cada documento e analisando com atenção. Quando cheguei na parte do cartão de crédito, ele franziu a testa. Alberto, você autorizou esse cartão adicional para ele? Neguei. Dei um para a Camila há anos. Esse do Fábio apareceu sem eu saber. E olha o limite, Maurício. 15 mil reais. Eu nunca autorizei esse aumento. Ele pegou o extrato, passou o dedo pelas compras. Sua expressão ficou cada vez mais séria. Isso aqui é complicado, Alberto. Se ele usou seu nome, seu CPF, sua conta para fazer um cartão sem autorização, pode configurar estelionato. No mínimo é fraude. E essas compras, restaurantes, joalheria, roupas, tudo em alto valor. Ele te paga de volta. Dei uma risada amarga. Pagar? Ele nem assume que usa. Deve achar que eu não percebo. Maurício se recostou na cadeira. Juntou as mãos debaixo do queixo. Alberto, eu vou te fazer uma pergunta difícil. O que você quer? Quer processar? Quer tirar ele de casa?
Quer que eu mande uma notificação? Me diz o que você tem em mente. Pensei por um momento. Quero minha dignidade de volta, Maurício. Quero que esse homem entenda que não pode me tratar como um inútil dentro da minha própria casa, usando meu dinheiro, vivendo às minhas custas. Maurício assentiu lentamente. Entendo. Então vamos com calma. Primeiro, vou solicitar ao banco o histórico completo desse cartão adicional, incluindo quando foi feito e quem assinou a autorização. Se foi fraude, temos um caso criminal. Segundo, vou preparar um termo de notificação extrajudicial informando que a família está vivendo de favor na sua casa e que você pode, a qualquer momento, revogar essa permissão. Terceiro, vamos fazer um levantamento de todos os gastos que você teve com eles nos últimos 2 anos. 2 anos? Perguntei surpreso. Por que 2 anos? Maurício sorriu de leve. Porque se chegarmos a um processo de cobrança ou de desapropriação por uso indevido, precisamos ter números sólidos. E tem mais, Alberto. Se seu genro está usando fraudulentamente seu nome, você pode exigir que ele quite toda a dívida do cartão e ainda pague indenização por danos morais. Um juiz vai olhar para um homem de 56 anos, aposentado por invalidez, sendo explorado financeiramente pela família. Isso pesa. Senti um calor subir pelo peito. Não era raiva, era esperança. Esperança de que ainda havia justiça, de que eu não estava condenado a ser eternamente o inútil que pagava as contas e calava a boca. Quanto tempo vai levar isso tudo? Maurício abriu uma agenda. Para conseguir os extratos do banco, 1 semana. Para preparar a notificação, posso ter pronta amanhã. Para o levantamento de gastos, preciso que você me traga todos os comprovantes, recibos, tudo que você tiver. Concordei com tudo. Passamos mais 1 hora conversando sobre detalhes, sobre estratégias. Maurício me aconselhou a não confrontar o Fábio diretamente até termos todas as provas. Deixa ele achar que está tudo bem. Gente assim, quando se sente encurralada, pode fazer besteira. Pode sumir com documentos, pode ameaçar, pode até ficar violento. A gente age na surdina, junta tudo, e quando chegar a hora, a gente mostra as cartas todas de uma vez. Saí do escritório me sentindo diferente. Mais leve, mas também mais alerta. No caminho para casa, parei na frente do banco. Entrei, pedi para falar com o gerente. Levou uns 20 minutos até me atenderem. O gerente era um jovem de uns 30 anos, gravata apertada, sorriso profissional. Senhor Alberto, o que posso fazer pelo senhor hoje? Mostrei minha identidade, confirmei meus dados. Quero bloquear imediatamente todos os cartões adicionais vinculados à minha conta. Ele digitou algumas coisas no computador. O senhor tem 2 cartões adicionais ativos. Um em nome de Camila Torres Mendes e outro em nome de Fábio Henrique Mendes. Quer bloquear os 2? Os 2, confirmei. Ele pareceu surpreso, mas não questionou. Vai levar algumas horas para o bloqueio ser efetivado no sistema. Até o fim do dia, os cartões estarão inativos. O senhor tem certeza? Porque vai gerar transtorno para os usuários. Olhei firme nos olhos dele. Tenho certeza absoluta. E quero que me envie por e-mail o histórico completo de compras desses 2 cartões dos últimos 2 anos. O gerente ficou claramente desconfortável. Senhor, para liberar histórico tão extenso precisamos de uma autorização formal, um documento explicando o motivo. Eu me inclinei na cadeira. O motivo é que eu suspeito de fraude. Suspeito que um desses cartões foi emitido sem minha autorização e está sendo usado indevidamente. Isso é motivo suficiente? A palavra fraude teve o efeito desejado. Ele anotou tudo rapidamente. Vou encaminhar para o departamento jurídico do banco. Em 1 semana o senhor recebe a resposta. Saí do banco satisfeito. Entrei no carro e fiquei ali parado por alguns minutos respirando fundo. Peguei o celular, vi que tinha 3 chamadas perdidas da Camila e 2 mensagens. Pai, cadê você? Pai, tá tudo bem? Não respondi. Não ainda. Dirigi até uma lanchonete que eu costumava frequentar antes de casar, décadas atrás. Pedi um lanche completo. Suco de laranja, batata frita. Comi com calma, saboreando cada mordida. Foram quase 2 da tarde quando voltei para casa. Entrei e encontrei a Camila na cozinha mexendo no celular,
uma expressão irritada no rosto. Quando me viu, ela levantou. Pai, onde o senhor estava? Eu liguei um monte de vezes. Coloquei as chaves sobre a mesa. Saí para resolver umas coisas. Umas coisas? Que coisas? Ela cruzou os braços. O senhor não avisou ninguém, a gente ficou preocupado. Duvidei da preocupação, mas não disse nada. Precisava ir ao centro. Fui no banco, conversei com umas pessoas. Ela franziu a testa. No banco? Por quê? Assuntos meus, Camila. Minha voz saiu mais fria do que eu pretendia. Ela notou. Pai, o senhor tá estranho. Aconteceu alguma coisa? Olhei para ela, minha filha, que tanto se parecia com a Luciana fisicamente, mas que tinha se tornado tão diferente em essência. Camila, ontem no almoço o Fábio me chamou de velho inútil na frente de todo mundo. E você não disse nada. Você até concordou, disse para eu deixar comida para os convidados. Os convidados que comeram a comida que eu comprei, na casa que eu paguei, sentados na mesa que é minha. Falei tudo isso sem alterar o tom, sem gritar, apenas constatando fatos. Ela ficou pálida. Pai, foi só uma brincadeira. O Fábio não quis ofender. Não quis ofender? Repeti. Camila, me olha aqui. Eu tenho 56 anos. Não sou velho, mas também não sou mais jovem. Trabalhei 30 anos como engenheiro, construí hospitais, escolas, pontes. Me aposentei porque quebrei a perna num acidente de obra e fiquei com sequela. Isso me torna inútil? Eu pagar as contas dessa casa me torna inútil? Ela desviou o olhar. Pai, o senhor sabe que a gente agradece tudo que o senhor faz. Agradece? Minha voz subiu um pouco. Quando foi a última vez que você me agradeceu, Camila? Quando foi a última vez que o Fábio reconheceu que eu pago a maior parte das despesas aqui? Vocês acham que eu não vejo? Acham que por eu ser mais velho eu sou cego? Ela começou a chorar. Lágrimas rápidas, que eu conhecia bem. Eram as mesmas lágrimas que ela usava quando era adolescente e queria conseguir algo. Pai, não fala assim. A gente ama o Senhor. É claro que a gente agradece. Desculpa se a gente não fala isso todo dia, mas a gente tem uma rotina corrida, os meninos, o trabalho... O trabalho? Interrompi. Você trabalha onde, Camila? Porque eu não vejo você sair para trabalhar. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão. Eu tô procurando, pai. Tá difícil conseguir emprego na área de administração sem experiência recente. Mas eu tô mandando currículos. Suspirei. Aquela conversa era inútil. Ela não ia admitir nada. Não ia reconhecer o problema. Onde tá o Fábio? Perguntei mudando de assunto. Foi trabalhar, saiu de manhã cedo. Assenti. Tá bom, vou pro meu quarto descansar. Caminhei pelo corredor, entrei no quarto, fechei a porta. Sentei na cama e esperei. Sabia que não ia demorar. E não demorou mesmo. Meia hora depois, ouvi a porta da frente se abrir com força. Passos rápidos, pesados. A voz do Fábio ecoou pela casa. Camila, cadê o seu pai? Ouvi a Camila responder algo baixo que não entendi. Então passos se aproximando do meu quarto. Batidas fortes na porta. Sogro, abre aqui, a gente precisa conversar. Levantei devagar, ajeitei a camisa, respirei fundo. Abri a porta. O Fábio estava vermelho, suando, a gravata frouxa, os olhos arregalados. Sogro, o que o senhor fez? Meu cartão não tá passando. Tentei abastecer o carro e deu recusado. Liguei no banco e disseram que foi bloqueado. Olhei para ele com a expressão mais neutra que consegui. Bloqueei. Os 2 cartões adicionais. O seu e o da Camila. Bloqueou? Ele quase gritou. Por quê? Como assim o senhor bloqueou? Porque os cartões são meus, Fábio. A conta é minha. E eu decidi que não vou mais pagar as despesas de vocês com meu crédito. Ele ficou boquiaberto processando a informação. Mas o senhor não pode fazer isso. A gente conta com esse cartão. A Camila usa para fazer compra. Eu uso para trabalho, para abastecer, para levar cliente para almoçar. Eu dei um sorriso pequeno, gelado. Para trabalho. Fábio, eu vi o extrato. Joalheria, restaurante, roupa de marca. Isso não é trabalho, é ostentação. E você vai pagar cada centavo que gastou. A cor sumiu do rosto dele. O senhor viu o extrato? Vi tudo.
R$ 15.800 de dívida no meu nome. Dívida que você fez. E tem mais, Fábio. Eu nunca autorizei um cartão adicional para você. Esse cartão foi feito como? Você falsificou minha assinatura? Usou meus documentos sem permissão? Ele começou a gaguejar. Não foi bem assim. A Camila, ela que pediu o cartão para mim. Ela. Não joga isso na Camila. Minha voz ficou dura. Você é o homem da casa, não é? Você é o provedor, o chefe da família. Pelo menos é o que você vive dizendo. Então assume. Você pegou um cartão no meu nome, estourou o limite e ainda teve coragem de me chamar de inútil ontem. Ele tentou se aproximar, mas eu levantei a mão num gesto de pare. Não chega perto. A gente vai resolver isso como homens civilizados. Você vai pagar a dívida do cartão. Toda ela. E enquanto não pagar, não tem mais mordomia aqui. O Fábio estava claramente em pânico. Sogro, espera. A gente pode conversar com calma. Foi mal ter te chamado daquilo ontem. Foi brincadeira, só isso. Você sabe como é, a gente toma umas cervejas, fica mais solto. Brincadeira. Minha voz subiu. Humilhar um homem dentro da casa dele na frente de estranhos. É brincadeira para você? Ele abaixou a cabeça. Não, não é. Eu reconheço que exagerei, me desculpa de verdade. Mas bloquear o cartão assim de uma hora para outra, isso vai causar problema pra gente. Tenho contas no débito automático, tenho compromissos. Problema? Inclinei a cabeça. Fábio, problema é trabalhar 30 anos, se aposentar machucado, perder a esposa e ser chamado de inútil pelo genro que vive às suas custas. Nós ficamos ali, olhando um para o outro. Camila apareceu no corredor, abraçada a si mesma, claramente assustada com o tom da conversa. Pai, Fábio, para com isso. Vamos sentar e conversar direito. Olhei para ela. Não tenho o que conversar, Camila. Eu tomei uma decisão. Enquanto vocês morarem aqui, as regras mudam. Primeiro, a dívida do cartão vai ser paga. Vou parcelar no nome do Fábio e ele vai me pagar mensalmente. Segundo, vocês vão começar a dividir as despesas da casa. Dividir as despesas. O Fábio praticamente gritou. Mas a casa é sua. Por que a gente tem que pagar? Porque vocês moram aqui. Porque vocês comem aqui. Porque vocês usam água, luz, internet. Ou vocês acham que essas coisas são de graça? Acham que porque eu sou aposentado, eu tenho dinheiro infinito? Olhei para a Camila. E você vai procurar emprego de verdade. Não é mais aceitável você ficar em casa o dia inteiro enquanto eu pago tudo. Camila começou a chorar de novo, mas dessa vez o choro era diferente. Não era manipulação, era choque genuíno. Pai, como o senhor pode falar assim? Eu cuido dos seus netos, cuido da casa, faço comida. Fazer comida? Olhei em volta. Camila, quem fez o almoço ontem? Quem foi no mercado? Quem ficou na churrasqueira? Eu. E mesmo assim fui chamado de inútil por querer comer um pedaço de carne. O Fábio tentou outra tática. Mudou o tom de voz para algo mais suave, quase suplicante. Sogro, olha, a gente errou. Eu errei. Mas a gente é família. Não precisa chegar nesses extremos. Eu prometo que vou te tratar melhor, vou ser mais grato, vou reconhecer tudo que o senhor faz. Só não faz isso. Não corta a gente assim. A gente tá passando por um momento difícil financeiramente. Momento difícil? Quase ri. Fábio, você trocou de carro 2 vezes esse ano. Você compra roupa de marca. Você sai para jantar toda semana. Isso não é momento difícil. Isso é gastar mais do que ganha. E gastar o meu dinheiro para compensar. Peguei a pasta azul que estava sobre a cama. E tem mais. Eu fui num advogado hoje, ele tá analisando tudo. Se a gente descobrir que você realmente falsificou alguma coisa para conseguir o cartão, isso é crime, Fábio. Crime que dá cadeia. Aquilo teve o efeito de uma bomba. Camila levou a mão à boca, os olhos arregalados. O Fábio ficou pálido como papel. Advogado? O senhor foi num advogado? Por causa de um cartão? Sua voz estava fina, assustada. Não é só um cartão, é fraude, é estelionato, é abuso de confiança. É um genro que acha que pode fazer o que quiser porque o sogro é trouxa. Fábio começou a andar de um lado para o outro, as mãos na cabeça.
Não, não, não. Isso não pode estar acontecendo. Eu não falsifiquei nada. A Camila assinou, ela tinha procuração sua, ela podia fazer isso. Olhei para Camila. Você fez um cartão para ele usando procuração minha? Ela estava chorando copiosamente agora. Pai, você tinha dado procuração para mim anos atrás quando a mamãe morreu, para eu poder resolver coisas do inventário. E você usou essa procuração para fazer um cartão de crédito para seu marido? Minha voz saiu baixa, mas carregada de decepção. Camila, isso é abuso de autoridade. Aquela procuração era para assuntos específicos do inventário, não para você sair fazendo o que quiser no meu nome. Ela se afundou ainda mais nas lágrimas. Desculpa, pai. Desculpa. A gente estava precisando. O Fábio estava com o nome sujo. Não conseguia crédito. Nome sujo? Agora as peças se encaixavam. Então você pegou meu crédito para cobrir o problema dele? Olhei para o Fábio. Você tá com o nome sujo? O grande vendedor de sucesso tem restrição no CPF? Ele não respondeu, apenas olhou para o chão. Camila respondeu por ele. Ele teve uns problemas com os financiamentos antigos, antes da gente casar. Mas ele tá pagando, tá resolvendo. Eu ri, uma risada sem humor. Está resolvendo com o meu dinheiro, Camila. Vocês dois me enganaram. Usaram minha confiança, meu nome, meu crédito. E acham que eu sou o problema por reagir? Guardei a pasta de volta. Vocês têm até o fim do mês. Ou vocês se organizam para começar a pagar as contas, ou vocês saem da minha casa. E a dívida do cartão vai ser cobrada de qualquer jeito. Sair da casa? Camila quase gritou. Pai, os meninos, os seus netos, o senhor vai colocar a gente na rua? Senti uma pontada no peito, mas me mantive firme. Eu não tô colocando ninguém na rua. Eu tô pedindo que vocês assumam responsabilidades. Vocês são adultos. Vocês têm que pagar suas contas. Se vocês não conseguem pagar, então talvez vocês não deviam estar morando numa casa tão grande, gastando tanto. O Fábio levantou a cabeça, e pela primeira vez vi algo além de medo nos olhos dele. Vi raiva. Tá bom, sogro. O senhor quer jogar esse jogo? Então vamos jogar. A gente vai procurar nossos direitos também. A Camila é sua filha. Ela tem direito a essa casa. A gente mora aqui há anos. Isso conta como união estável de família. A gente tem direitos. Sorri de novo. Aquele sorriso frio. Pode procurar seus direitos, Fábio. Conversa com quantos advogados você quiser. Mas te garanto uma coisa. A casa tá no meu nome. Só no meu nome. Inventário da Luciana já tá fechado há anos. Vocês moram aqui como convidados meus. E convidado eu posso mandar embora quando eu quiser. Ele apertou a mandíbula. A gente vai ver isso. Virou as costas e saiu batendo os pés. Ouvi a porta da frente bater com força. Ele tinha saído de casa. Camila ficou ali, no corredor, chorando. Me olhava com uma mistura de mágoa e descrença. Pai, eu nunca imaginei que o senhor pudesse ser tão duro. A mamãe não ia gostar de ver o senhor assim. Aquilo doeu. Doeu porque ela tinha razão em parte. A Luciana sempre foi o coração mole da família. Sempre perdoava tudo. Sempre via o melhor nas pessoas. Mas a Luciana também não deixava ninguém passar por cima dela. Sua mãe, eu disse devagar, não ia gostar de ver a filha dela usando o nome do pai para fazer dívida para o marido. Ela não ia gostar de ver o genro dela me chamando de inútil. Então não joga sua mãe nessa história, Camila. Ela fungou, limpou o rosto com a manga da blusa. O que o senhor quer que eu faça, pai? Quer que eu me separe? Quer que eu destrua minha família? Eu quero, respondi cansado, que você me trate com respeito. Só isso. Respeito básico. Reconhecimento. Não tô pedindo agradecimento eterno, tô pedindo dignidade. Camila não respondeu. Apenas deu as costas e foi para o quarto dela. Fechou a porta com mais força do que o necessário. Fiquei sozinho no corredor. A casa estava em silêncio pesado. Os meninos estavam na escola ainda. Eu estava sozinho com meus pensamentos e com a certeza de que tinha acabado de explodir a paz falsa que reinava naquela casa. Voltei para o meu quarto. Sentei na cama. Peguei a foto da Luciana. Amor, eu fiz a coisa certa? Ou eu tô sendo velho ranzinza e egoísta? Obviamente a foto não respondeu.
mas eu conseguia imaginar o que ela diria. Ela diria: Alberto, você é bom demais. Para de deixar as pessoas pisarem em você. Coloca limite, se impõe. E era exatamente isso que eu estava fazendo. Os dias seguintes foram de guerra fria. O Fábio mal falava comigo. Camila também não. Eles conversavam em sussurros, se trancavam no quarto, faziam planos que eu não sabia quais eram. Eu mantive minha rotina. Acordava, tomava café, saía para caminhar mesmo com a perna doendo, voltava, almoçava sozinho porque eles comiam em horários diferentes dos meus propositalmente. Uma semana depois, recebi a ligação do Maurício. Alberto, consegui o histórico do banco. E você não vai gostar do que eu vou te contar. Senti o estômago apertar. Pode falar, Maurício. Ele suspirou do outro lado da linha. O cartão adicional em nome do Fábio foi solicitado online usando sua conta, seu CPF e uma procuração escaneada que alguém enviou. O banco aceita procuração digitalizada para esses casos. E a procuração que eles têm arquivada é aquela que você deu para a Camila anos atrás. Fechei os olhos. Então foi ela mesmo, foi minha filha que fez isso. Maurício continuou. Tecnicamente ela tinha uma procuração válida na época. Mas o uso dela para benefício de terceiros, nesse caso o marido, é questionável juridicamente. E tem mais. O limite do cartão foi aumentado 3 vezes em 6 meses. Sempre solicitações online, sempre aprovadas automaticamente porque a conta tinha bom histórico de pagamento. E a dívida atual? Perguntei. 15.800, como você viu. Mas com os juros que já estão correndo, se não pagar logo, vai para quase 18.000 em 2 meses. Maurício fez uma pausa. Alberto, você quer que eu entre com uma ação? Posso pedir ressarcimento, danos morais e até cancelamento da dívida alegando fraude. Mas vai respingar na Camila também. Ela vai ser envolvida. Pensei por um longo momento. Envolver minha filha criminalmente. Processar minha própria filha. Será que tinha chegado nesse ponto? Maurício, espera mais um pouco. Deixa eu tentar resolver internamente antes. Se não rolar, a gente parte para o processo. Ele concordou. Tudo bem, mas não demora muito. Quanto mais tempo passa, mais a dívida cresce. Agradeci e desliguei. Naquela noite, esperei todo mundo estar em casa. Os meninos já tinham jantado e estavam nos quartos. Bati na porta do quarto da Camila e do Fábio. Precisamos conversar. Os 3. Na sala. Agora. Tom firme, sem margem para discussão. Eles saíram relutantes. Nos sentamos na sala, eu numa poltrona, eles no sofá do outro lado. Coloquei a nova pasta que o Maurício tinha preparado sobre a mesa de centro. Recebi os documentos do banco. O cartão adicional foi feito pela Camila usando uma procuração que eu dei anos atrás para outros fins. Isso significa que, tecnicamente, foi fraude. Uso indevido de procuração. Abri a pasta e mostrei os documentos. E tem mais. A dívida já está em quase 16 mil reais com os juros. Camila estava pálida. Fábio olhava para o chão. Continuei. Meu advogado disse que eu posso processar vocês 2. Pedir ressarcimento completo, danos morais e ainda cancelar a dívida por fraude. Isso significaria que a Camila poderia responder criminalmente. Vi lágrimas nos olhos da minha filha, mas dessa vez não eram lágrimas manipuladoras. Eram lágrimas de medo real. Mas, eu disse, eu não quero destruir minha família. Não é isso que eu quero. Então, eu vou fazer uma proposta. Uma única proposta. Vocês escutam, pensam e me dão uma resposta até amanhã. Peguei um papel que tinha preparado. Primeira condição. A dívida vai ser parcelada em 24 vezes. R$ 1.000 por mês, mais os juros. O Fábio vai assinar um termo de confissão de dívida. Se ele atrasar uma parcela, eu aciono a justiça. Fábio levantou a cabeça. R$ 1.000 por mês? Eu não tenho isso. Meu salário mal cobre as despesas. Então você arruma um bico, vende coisas, corta gastos. Não é problema meu. Continuei lendo. Segunda condição. Vocês vão pagar R$ 300 por mês de aluguel simbólico. É menos do que qualquer apartamento da cidade, mas é para vocês entenderem que morar aqui não é de graça. Camila soluçou. Pai, R$ 300 mais 1.000 do cartão.
São R$ 1.300. A gente não consegue. Olhei firme para ela. Você tem formação em administração, Camila. Você consegue arranjar um emprego em qualquer loja, qualquer escritório. Você só não arranja porque não quer, porque é mais cômodo ficar em casa. Mas o cômodo acabou. Respirei fundo. Terceira condição: respeito. Não quero mais piadinhas. Não quero mais ser tratado como agregado. Essa é minha casa. Vocês respeitam isso ou saem? E se a gente não aceitar? Fábio finalmente falou, a voz cheia de ressentimento. Olhei nos olhos dele. Se vocês não aceitarem, eu entro com o processo amanhã mesmo. Vou pedir despejo, cobrança judicial da dívida com juros e investigação por fraude. E aí vocês vão ter 30 dias para sair daqui e ainda vão ter um processo nas costas que vai manchar o nome de vocês para sempre. Então a escolha é de vocês. O silêncio que se seguiu foi longo. O Fábio olhava para Camila. Camila olhava para mim. Finalmente ela perguntou com voz fraca: E os meninos, pai? Se a gente for embora, o senhor não vai sentir falta dos seus netos? A pergunta foi uma facada. Claro que eu ia sentir falta. Pedro e Gabriel eram minha alegria. Mas eu não podia ceder por chantagem emocional. Vou sentir muita falta. Admiti. Mas vocês não vão para outro país. Vocês vão morar em outra casa na mesma cidade. Eu vou continuar visitando, buscando eles para passear, sendo avô. A diferença é que eu não vou mais ser o avô que sustenta tudo e recebe desprezo em troca. Vou ser o avô que é visitado com carinho e respeito. Camila enterrou o rosto nas mãos. Fábio passou o braço pelos ombros dela. Tá bom, ele disse por fim. A gente aceita. Mas a gente precisa de uma semana para organizar as finanças, ver o que dá para fazer. Neguei com a cabeça. Resposta até amanhã de manhã. Vocês já tiveram uma semana para pensar desde que eu bloqueei os cartões. Até amanhã às 9 horas. Podem me dar a resposta no café da manhã. Levantei e fui para o meu quarto. Fechei a porta e me deitei sem tirar a roupa. Meu coração estava acelerado. Aquilo estava sendo mais difícil do que eu imaginei. Era minha família. Era minha filha. Mas eu não podia continuar sendo o capacho, o velho inútil que pagava tudo e calava a boca. Na manhã seguinte, acordei mais cedo que o normal. Tomei banho, me vesti, fui para a cozinha. Preparei café, torradas, ovos mexidos. Arrumei a mesa como se fosse um dia normal. Mas meu estômago estava embrulhado. Eram 8h30. Em meia hora eu saberia se ainda tinha uma família ou se ia ter que enfrentar um processo contra minha própria filha. Às 9 em ponto, Camila e Fábio apareceram. Eles se sentaram à mesa. Eu servi café para eles sem dizer nada. Esperei. O Fábio limpou a garganta. Sogro, a gente conversou a noite toda. E a gente aceita as condições. Senti um alívio enorme, mas não deixei transparecer. Todas as condições? Inclusive o termo de dívida e o aluguel? Camila assentiu, os olhos vermelhos de tanto chorar. Todas, ela disse baixinho. A gente aceita tudo. E eu vou procurar emprego de verdade, pai. Juro. Eu vou fazer minha parte. O Fábio acrescentou. E eu vou cortar uns gastos, vou ver de pegar uns bicos nos finais de semana. A gente vai pagar, sogro. Pode confiar. Eu queria confiar. Queria acreditar que aquilo era o começo de uma mudança real. Mas eu era engenheiro. Homem de números e estruturas. Eu sabia que a melhor forma de confiar era verificando. Ótimo, eu disse. Hoje à tarde eu vou no Maurício para ele preparar os documentos. Amanhã vocês assinam. O primeiro pagamento vence em 15 dias. Peguei meu café e bebi lentamente. E tem mais uma coisa. Eu vou voltar a fazer minhas refeições com vocês. Não vou mais me esconder no meu quarto para não incomodar. Essa é minha casa. E eu vou viver nela plenamente. Eles concordaram. O café da manhã continuou em silêncio constrangedor, mas era um começo. Depois que terminei, peguei minhas coisas e fui até o escritório do Maurício. Ele já tinha os documentos semi-prontos. Alberto, você tem certeza disso? Você acha que eles vão cumprir? Eu suspirei. Não sei, Maurício, mas eu preciso tentar. Se não funcionar, aí sim a gente parte para o processo. Maurício preparou tudo. Termo de confissão de dívida, contrato de aluguel simbólico.
Acordo de convivência estabelecendo regras básicas de respeito. Tudo muito formal, muito frio, mas necessário. No dia seguinte, o Fábio e a Camila assinaram tudo na presença do Maurício como testemunha. Ficou registrado, documentado. Não tinha mais volta. As primeiras semanas foram estranhas. A tensão na casa era palpável. Camila começou a procurar emprego de verdade. Saía para deixar currículos. Voltava desanimada porque a maioria dos lugares pagava pouco ou exigia experiência recente. O Fábio continuava no emprego da concessionária, mas eu notei que ele passou a almoçar menos fora. Voltava para casa mais cedo. O primeiro pagamento da dívida chegou no prazo. R$ 1.043, exatos. O Fábio me entregou em dinheiro, contado nota por nota. Primeira de 24. Ele disse com um meio sorriso sem graça. Peguei o dinheiro, contei de novo na frente dele e dei um recibo que o Maurício tinha preparado. Tudo muito formal, muito distante. O aluguel também foi pago. R$ 300 que a Camila me entregou com os olhos marejados. Nunca pensei que ia pagar aluguel para morar na casa do meu pai, ela disse. Eu não respondi, apenas dei o recibo. Era duro, sim, mas era necessário. Eles precisavam entender que nada na vida é de graça, que tudo tem custo, inclusive dignidade. Aos poucos, muito devagar, as coisas começaram a mudar. Camila conseguiu um emprego como assistente administrativa numa clínica médica. O salário era modesto, R$ 1.200, mas era um começo. Ela ficou feliz quando me contou, e eu senti orgulho genuíno. Boa, filha. Você consegue. Eu sempre soube que você era capaz. Ela me abraçou, e naquele abraço eu senti a filha que eu conhecia, não a mulher que tinha me decepcionado. O Fábio também mudou, mas de forma mais sutil. Ele parou com as piadinhas. Parou de me chamar de tiozão. Parou de fazer comentários sobre minha idade ou minha perna. Não era afeto genuíno ainda, mas era respeito nascido do medo de perder a casa. Eu aceitava. Era melhor que o desprezo. Os meninos, Pedro e Gabriel, notaram as mudanças. Pedro me perguntou um dia: Vovô, por que a mamãe tá chorando tanto? Sentei com ele na cama, passei a mão no cabelo dele. Às vezes os adultos passam por fases difíceis, campeão. Mas vai ficar tudo bem. Você gosta de morar aqui com o vovô? Ele assentiu com entusiasmo. Gosto, aqui é legal. E aquilo me fortaleceu. Eu estava fazendo a coisa certa. Não estava sendo cruel. Estava estabelecendo limites saudáveis. Estava ensinando para meus netos indiretamente que dignidade não se negocia, que respeito não é opcional. 2 meses se passaram. Os pagamentos vinham certinho. A convivência melhorou gradualmente. Voltamos a jantar juntos na mesa, os 4 adultos e as 2 crianças. As conversas ainda eram formais, educadas, mas não havia mais hostilidade aberta. Era como se estivéssemos todos aprendendo a conviver de novo, mas em bases diferentes. Um domingo, decidi fazer outro churrasco. Não avisei ninguém. Apenas acordei cedo, fui ao mercado, comprei carne boa. Voltei e comecei a preparar. Camila apareceu na cozinha. Pai, o senhor vai fazer churrasco? Assenti. Vou. Pensei que seria bom para a família. Ela hesitou. Quer ajuda? Olhei para ela. Era a primeira vez em meses que ela se oferecia para ajudar em algo sem que eu pedisse. Quero sim. Pode fazer o vinagrete? Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Claro, pai. Do jeito que o senhor gosta, com bastante coentro. E trabalhamos lado a lado na cozinha. Foi agradável. Foi como os velhos tempos, quando ela era mais nova e a Luciana ainda era viva. O almoço foi tranquilo. Só nós 5 sem convidados inconvenientes. O Fábio elogiou a carne. Ficou ótima, sogro. O senhor manja muito de churrasco. Agradeci com um aceno de cabeça. Quando chegou a hora de repetir, peguei mais um pedaço sem hesitar. Ninguém fez piada. Ninguém riu. Eu era o dono da casa comendo na minha própria mesa, como deveria ser desde o início. Depois do almoço, enquanto eu descansava na varanda, o Fábio veio se sentar ao meu lado. Ficamos em silêncio por um tempo. Então ele disse: Sogro, eu queria pedir desculpas, de verdade, por aquele dia, por ter te chamado daquilo. Foi escroto, foi desrespeitoso, e eu estava errado.
Olhei para ele surpreso. Não esperava aquilo. Eu tava me achando. Ele continuou. Achando que porque eu tinha emprego, porque eu ganhava comissão, eu era melhor. Mas a verdade é que eu tava gastando dinheiro que não era meu. Tava vivendo uma mentira. E você me mostrou a realidade. Foi duro, mas eu precisava. Ele suspirou. Eu ainda não sou perfeito. Ainda tenho muito que aprender. Mas eu tô tentando. Tô tentando ser um homem melhor, um marido melhor, um pai melhor. Fiquei em silêncio por um momento, processando aquelas palavras. Parte de mim queria continuar duro, continuar desconfiado. Mas outra parte, a parte que ainda tinha esperança na humanidade, queria acreditar nele. Fábio, eu disse finalmente, eu não espero perfeição. Eu só espero respeito e esforço. Se você tá se esforçando de verdade, então a gente tá no caminho certo. Ele estendeu a mão. Eu apertei. Não era um abraço, não era uma reconciliação total, mas era um começo. Um começo de algo mais saudável. A vida continuou. Os meses se passaram. Os pagamentos vinham certinho. A Camila foi promovida na clínica. Passou a ganhar 1.700. Ela ficou radiante. O Fábio conseguiu bater metas na concessionária e ganhou um bônus. Usou parte dele para pagar 2 parcelas adiantadas da dívida. Eu comecei a sair mais de casa. Voltei a encontrar velhos amigos, colegas engenheiros aposentados. Voltei a frequentar um clube que tinha piscina aquecida, bom para minha perna. Comecei terapia com um psicólogo, porque percebi que carregava muita mágoa, muito peso. Precisava processar a perda da Luciana, a decepção com a família, a reconstrução da minha dignidade. Um dia, 6 meses depois daquela fatídica reunião, o Maurício me ligou. Alberto, você acredita que eles estão cumprindo tudo direitinho? Tenho acompanhado os recibos que você manda. Não atrasou nenhuma parcela. Eu sorri. Pois é, Maurício. Acho que funcionou. Acho que eles finalmente entenderam. E como tá a convivência? Ele perguntou. Melhorou muito. Não é perfeito, mas é respeitoso. E isso já é muito. Maurício riu. Alberto, você é um cara de sorte. Poderia ter dado muito errado, mas você soube impor limites sem destruir a relação. Isso é sabedoria. Agradeci e desliguei. Naquela noite, durante o jantar, a Camila fez um anúncio. Pai, a gente tem uma notícia. Uma coisa que a gente vem planejando. Olhei para ela curioso. O Fábio complementou. A gente tá juntando dinheiro. Daqui a 8 meses, quando a gente terminar de pagar a dívida do cartão, a gente vai alugar um apartamento. A gente vai sair da sua casa, sogro. Fiquei surpreso. Não esperava aquilo. Vocês querem sair? Camila assentiu. Não porque a gente não goste de morar aqui, pai, mas porque a gente precisa aprender a viver com nossas próprias pernas. O Senhor nos ensinou isso. A gente precisa ser independente de verdade. O Fábio acrescentou. E o Senhor merece ter sua casa de volta. Ter sua privacidade. Viver sua vida sem ter que ficar preocupado com a gente. Senti um nó na garganta. Era exatamente o que eu queria, não era? Independência deles, liberdade para mim. Mas ao mesmo tempo, a ideia da casa vazia de novo, sem os meninos correndo pelos corredores, me deixou melancólico. E as crianças? Perguntei. Eu vou poder ver elas? Camila sorriu. Claro, pai. Toda semana. A gente vai fazer questão. E o senhor vai ser sempre bem-vindo na nossa casa nova. Naquela noite, deitado na cama, pensei em tudo que tinha acontecido nos últimos meses. Tinha sido uma jornada dolorosa, cheia de confrontos, lágrimas, tensão. Mas tinha valido a pena. Eu tinha recuperado minha dignidade. Tinha ensinado minha filha sobre responsabilidade. Tinha forçado meu genro a crescer. E no processo, tinha me reencontrado. Peguei a foto da Luciana. Amor, acho que a gente conseguiu. Acho que a Camila vai ficar bem. Ela aprendeu. E eu também aprendi. Aprendi que ser bom não significa ser bobo. Que amar não significa se anular. Que família é importante, mas respeito é essencial. Beijei a foto e a coloquei de volta na mesinha. Os meses seguintes foram de transição. A Camila e o Fábio procuravam apartamento nos finais de semana. Eu os acompanhava às vezes, dava opiniões, ajudava a avaliar. Eles queriam um lugar modesto,
2 quartos, num bairro mais afastado, mais seguro. Algo que coubesse no orçamento deles sem depender de mim. Quando finalmente encontraram o apartamento ideal, eles me chamaram para conhecer. Era simples, mas arrumadinho. O proprietário pedia R$ 1.100 de aluguel. É perfeito, a Camila disse, os olhos brilhando. Dá pra gente. E ainda sobra um pouco para economizar. Olhei em volta. Era pequeno comparado à casa, mas tinha potencial. É bom, concordei. Vocês vão ser felizes aqui. A última parcela da dívida foi paga num sábado. O Fábio veio até mim com um envelope, a última quantidade de dinheiro. Pronto, sogro. Última parcela. A gente tá quites. Peguei o dinheiro, contei, dei o recibo final. Parabéns, eu disse. Vocês cumpriram. Não foi fácil, mas vocês cumpriram. Ele sorriu, um sorriso genuíno. A gente aprendeu muito nesses meses. Foi duro, mas necessário. Naquela noite, fizemos um jantar especial. Uma comemoração discreta. Apenas a família. Eu fiz questão de cozinhar. Preparei a lasanha que a Camila adorava quando era criança. Arrumei a mesa com capricho. Coloquei uma toalha bonita. Acendi velas. Estava celebrando não só o fim da dívida, mas o renascimento da nossa família. Durante o jantar, o Pedro perguntou: Vovô, é verdade que a gente vai morar em outro lugar? Assenti. É sim, campeão. Vocês vão ter um apartamento só de vocês. Ele fez uma careta. Mas eu gosto de morar aqui. Gosto de brincar no quintal. Segurei a mão dele. Você vai poder vir aqui todo fim de semana. O quintal vai estar sempre esperando você. E vovô vai buscar vocês na escola às vezes, assim como sempre fez. O Gabriel menor começou a chorar. Não quero sair daqui. Camila pegou ele no colo. Filho, vai ser legal. Você vai ter seu próprio quarto de novo. E a casa do vovô vai continuar sendo nossa casa também. A gente vai visitar sempre. Eu senti o coração apertar vendo os meninos tristes, mas sabia que aquilo era o melhor para todos. A mudança aconteceu num sábado ensolarado de novembro. Amigos do Fábio vieram ajudar com um caminhão. Eu também ajudei no que pude, carregando caixas leves, organizando coisas. Foi surreal ver os quartos deles se esvaziando, ver os móveis saindo, ver a casa ficando maior e mais vazia. Quando tudo estava carregado, a Camila veio me abraçar. Ela chorou no meu ombro. Pai, obrigada. Obrigada por não ter desistido da gente. Obrigada por ter sido duro quando precisava. A gente não seria capaz disso. Ela apontou para o caminhão. Se o Senhor não tivesse nos empurrado. Abracei minha filha. Eu nunca desisti de você, Camila. Só precisei te mostrar que você era mais forte do que imaginava. O Fábio veio também. Estendeu a mão, mas eu o puxei para um abraço. Cuida bem dela e dos meninos. Eu disse. E se precisar de conselho, de ajuda, eu tô aqui. Mas como avô e sogro, não como banco. Eles riram. Entraram no carro. As crianças acenavam pela janela de trás, as lágrimas ainda molhando os rostinhos. Eu acenei de volta, ficando ali parado na frente da casa, até o carro sumir na esquina. Então entrei. A casa estava silenciosa, vazia, eco dos meus passos. Era exatamente o que eu tinha pedido, mas doía. Passei o resto do dia organizando. Limpei os quartos que ficaram vazios, ajeitei meus próprios móveis, espalhei pela casa de novo. Aquela era minha casa, só minha. Eu podia fazer o que quisesse. Liguei a televisão alta sem me preocupar se estava incomodando. Cozinhei um jantar simples só para mim. Sentei na cabeceira da mesa, no meu lugar de direito. À noite, deitado na cama, sentia solidão. Mas era uma solidão diferente da que sentia quando a Luciana morreu. Aquela era solidão de perda permanente, de vazio sem preencher. Essa era solidão de espaço reconquistado, de liberdade escolhida. Eu podia ligar para Camila quando quisesse. Podia visitar os meninos. Mas agora era nos meus termos, não nos termos de quem dependia de mim. Os meses seguintes foram de adaptação para todos. Eu voltei a ter rotinas só minhas. Acordava quando queria, comia o que queria, assistia o que queria. A casa estava sempre limpa porque eu mantinha assim. Voltei a receber velhos amigos para jogar cartas aos sábados à noite. Retomei hobbies que tinha abandonado, como marcenaria.
Montei uma oficina pequena no quarto que era do Fábio e da Camila. A Camila me ligava quase todo dia. Às vezes era só para conversar, às vezes para pedir conselho, às vezes para desabafar sobre o trabalho. Eu gostava desses momentos. Era a relação pai e filha que a gente tinha perdido, finalmente de volta. E o melhor, ela me procurava porque queria, não porque precisava de dinheiro. Os meninos vinham todo domingo. Eu ia buscá-los de manhã cedo, levava para tomar café na padaria, depois vínhamos para casa. Brincavam no quintal, assistíamos desenho juntos, eu fazia almoço. À tarde, o Fábio e a Camila vinham buscar. Ficávamos conversando na varanda enquanto as crianças brincavam. Era uma dinâmica nova, saudável. Um dia, quase um ano depois daquele fatídico almoço, recebi uma ligação inesperada. Era o Fábio. Sogro, o senhor pode vir aqui em casa? Tem uma coisa que eu quero te mostrar. Fiquei curioso. Peguei o carro e fui. Quando cheguei no apartamento deles, a Camila abriu a porta com um sorriso enorme. Entra, pai. O Fábio tem uma surpresa. Entrei. A sala estava decorada com balões e um banner escrito: Obrigado, vovô. Fiquei confuso. O que é isso? O Fábio apareceu segurando um envelope. Sogro, a gente economizou durante esses meses, cortamos gastos, trabalhamos duro. E hoje a gente quer te devolver algo. Ele me entregou o envelope. Abri. Dentro tinha um cheque de R$ 15.800. Arregalei os olhos. Isso é o valor total da dívida do cartão. A Camila disse. A gente sabe que você já recebeu tudo parcelado, mas a gente fez as contas dos juros que você pagou enquanto a gente ia pagando aos poucos. E a gente quer devolver, para ficar completamente quitte, para não ter mais nenhuma pendência entre a gente. Fiquei sem palavras. Olhava para aquele cheque, para minha filha, para meu genro. Eles tinham juntado todo aquele dinheiro apenas para me devolver algo que eu nem esperava receber. Eu não sei o que dizer. Minha voz saiu embargada. Camila me abraçou. Não precisa dizer nada, pai. A gente é que agradece. Agradece por ter nos ensinado o que é dignidade, responsabilidade, respeito. O Fábio colocou a mão no meu ombro. Sogro, você me chamou de inútil, me incomodou muito naquele dia. Mas a verdade é que eu era inútil. Eu não provia nada de verdade. Eu só gastava e fingia que era bem-sucedido. Você me mostrou o que é ser homem de verdade. E por isso, eu sou grato. Limpei uma lágrima que teimava em descer. Vocês não precisavam fazer isso. Precisávamos sim, Camila insistiu. A gente precisava provar para nós mesmos que a gente consegue, que a gente cresceu, que a gente aprendeu. Guardei o cheque no bolso. Obrigado, de verdade. Obrigado por terem entendido, por terem mudado, por terem me dado a chance de ter minha família de volta, mas de um jeito saudável. Ficamos ali, os 3 adultos abraçados, enquanto Pedro e Gabriel corriam pela sala jogando bola. Era uma cena simples, mas carregada de significado. Naquele momento, eu soube que tinha valido a pena. Cada confronto, cada lágrima, cada momento duro, tinha valido a pena porque minha família tinha se tornado melhor. E eu também. Voltei para casa naquela noite com o coração cheio. Sentei na poltrona da sala, olhando em volta. Aquela casa era minha, completamente minha. Mas agora ela não era mais um campo de batalha. Não era mais um lugar de tensão. Era meu refúgio, meu espaço, mas também continuava sendo o porto seguro da minha família quando eles precisassem. Peguei a foto da Luciana. Amor, você viu? A gente conseguiu. Nossa filha tá bem. Ela é forte, responsável. Os netos estão crescendo cercados de amor e valores. E eu tô bem também. Tô vivo, tô vivendo. Beijei a foto e a coloquei de volta. Pela primeira vez em anos, senti que tinha honrado a memória dela adequadamente. Os meses continuaram passando. A vida seguia seu curso. O Fábio foi promovido na concessionária. Passou a gerente de vendas. A Camila ganhou aumento na clínica. Eles conseguiram comprar alguns móveis novos, reformar o apartamento. Estavam construindo algo deles, com as próprias mãos, com o próprio suor. E era lindo de ver. Eu também prosperei. Usei parte do dinheiro que eles me devolveram para reformar minha casa. Pintei as paredes,
Troquei alguns móveis velhos, arrumei o quintal, a casa ficou renovada, assim como eu. Voltei a namorar, conheci uma viúva simpática na igreja, a dona Helena. Começamos a sair, ir ao cinema, jantar fora. Era bom ter companhia de novo. Um dia, a Camila me ligou empolgada. Pai, eu tô grávida. Você vai ser avô de novo. Senti uma explosão de alegria. Mais um neto. Mais amor para dar. Parabéns, minha filha. Que notícia maravilhosa. Ela riu do outro lado da linha. E pai, se for menino a gente quer chamar de Alberto, em sua homenagem. Aquilo me pegou de surpresa. Meu nome. Meu legado. Camila. Seria uma honra. Ela continuou. Você salvou nossa família, pai. Você nos ensinou a ser melhores. Nada mais justo que o bebê carregar seu nome. Desliguei com lágrimas de felicidade. Alberto. Um novo Alberto entrando na família. E diferente de mim, ele cresceria numa família que sabia o valor do respeito, da responsabilidade, da dignidade. 9 meses depois, num hospital da cidade, eu segurava nos braços o pequeno Alberto Júnior. Ele era perfeito, miúdo, rosado, com os olhinhos apertados. Olhei para a Camila na cama do hospital, exausta, mas radiante. Olhei para o Fábio ao lado dela, emocionado. Olhei para Pedro e Gabriel admirando o irmãozinho. E pensei, valeu a pena. Cada segundo valeu a pena. A vida tem dessas ironias. Às vezes a gente precisa ser duro para salvar o que ama. Precisa estabelecer limites, fazer valer a própria dignidade, mesmo que doa. Porque amor sem respeito é dependência doentia. E família sem responsabilidade é parasitismo disfarçado de afeto. Eu poderia ter continuado sendo o velho inútil. Poderia ter aceitado o papel de provedor menosprezado, de avô explorado, de pai capacho, mas escolhi diferente. Escolhi me impor. Escolhi recuperar minha dignidade. E no processo não perdi minha família. Eu a salvei. Hoje, quando olho para trás para aquele domingo fatídico do churrasco, vejo que foi um divisor de águas. Foi o momento em que o velho inútil morreu e o Alberto Torres renasceu. O engenheiro que sabia calcular estruturas aplicou a mesma lógica para reconstruir sua vida. Identificou as rachaduras, reforçou as fundações, removeu o que estava comprometido e reergueu tudo sobre bases sólidas. A Camila hoje é uma mulher independente, uma mãe presente, uma profissional competente. O Fábio se tornou um homem responsável, um marido melhor, um pai dedicado. Os meninos estão crescendo num ambiente saudável, aprendendo valores reais. E o pequeno Alberto Júnior vai crescer ouvindo a história de como o avô, mesmo diante da humilhação, não se curvou, manteve-se firme e ensinou que dignidade não se negocia. Quanto a mim, aos 58 anos agora, vivo uma vida plena. Tenho minha casa, minha paz, minha liberdade. Tenho minha família perto, mas em bases saudáveis. Tenho a dona Helena que me faz companhia e traz alegria aos meus dias. Tenho hobbies, amigos, rotinas. Tenho vida, vida de verdade, não apenas existência. E quando me sento na varanda ao fim do dia, com um café na mão, ouvindo os pássaros, olhando o pôr do sol, eu agradeço. Agradeço por ter tido coragem. Agradeço por ter reagido. Agradeço por não ter aceitado ser chamado de inútil, sem fazer nada. Porque, no fim das contas, provar meu valor não foi sobre dinheiro, não foi sobre poder, foi sobre amor próprio. A maior lição que aprendi nessa jornada é que ser bom não significa ser bobo. Ser generoso não significa ser usado. Amar não significa se anular. A gente pode ser amoroso e firme. Pode ser generoso e ter limites. Pode ser família e ainda exigir respeito. Essas coisas não são mutuamente exclusivas. Durante muito tempo, eu confundi bondade com passividade. Achei que para ser bom pai, bom sogro, bom avô, eu precisava aceitar tudo, tolerar tudo, prover tudo sem questionar. Mas isso não é amor, é codependência. Amor verdadeiro estabelece limites saudáveis. Amor verdadeiro ensina responsabilidade. Amor verdadeiro não protege da realidade, prepara para ela. Se eu tivesse continuado pagando tudo, aceitando tudo,
A Camila nunca teria descoberto sua força. O Fábio nunca teria amadurecido. E eu teria morrido sendo o velho inútil, o coitado que sustentava a família e recebia desprezo em troca. Meu legado seria de fraqueza, não de força. E meus netos cresceriam achando que respeito é opcional, que responsabilidade é para os outros. Mas tomei a decisão difícil. A decisão que dói no momento, mas cura a longo prazo. E hoje colho os frutos. Frutos doces de uma família reconstruída sobre alicerces sólidos. Frutos de respeito mútuo, de gratidão genuína, de amor saudável. Há poucos dias, estávamos todos reunidos na minha casa para um almoço de domingo. Sim, eles voltaram a vir todo domingo. Não por obrigação, mas por genuíno desejo de estar junto. Eu tinha preparado outro churrasco. Dessa vez sem tensão, sem medo, sem ressentimento. Apenas alegria de estar com quem eu amo. Quando me levantei para pegar mais um pedaço de picanha, o Fábio disse alto: "Pega 2, sogro. Você merece." Todo mundo riu, mas era uma risada boa, leve, cheia de carinho. Peguei 2 pedaços mesmo. Voltei para a mesa. Pedro me olhou admirado. "Vovô, você come muito." Passei a mão no cabelo dele. "Como, campeão? Porque comida boa foi feita para ser apreciada." A Camila sorriu. "É verdade, pai. E dessa vez ninguém vai fazer piada boba." O Fábio levantou o copo. "Um brinde ao sogro mais bravo e mais sábio que eu conheço. O homem que não aceitou ser desrespeitado e nos ensinou o que realmente importa. Ao Alberto." Todo mundo levantou os copos. "Ao Alberto. Ao vovô. Ao pai." Bebi meu suco com o coração apertado de emoção. Aquilo sim era vitória. Não a vitória de ter imposto minha vontade. Não a vitória de ter feito eles pagarem literalmente. A vitória era ter recuperado o respeito. Ter me tornado aos olhos deles não mais o velho inútil, mas o homem forte que sempre fui. Depois do almoço, enquanto as crianças brincavam e a Camila lavava a louça, porque ela insistiu, disse que era o mínimo que podia fazer, o Fábio me chamou para uma conversa particular. Fomos até a oficina que montei. Ele olhou em volta, admirado. "Sogro, você fez tudo isso, esses móveis?" Apontei para um armário que tinha construído, uma mesinha, algumas prateleiras. "Fiz. Marcenaria é terapia para mim." Ele passou a mão na madeira, apreciando o acabamento. "Ficou incrível. Você é muito talentoso." Agradeci. Ele respirou fundo. "Eu queria te pedir uma coisa. Queria aprender. Queria que você me ensinasse marcenaria. Não é só pelo hobby. É porque eu quero passar mais tempo com você. Quero aprender as coisas que você sabe. Quero que meus filhos vejam o avô e o pai trabalhando juntos." Fiquei surpreso, mas positivamente. "Claro, Fábio. Será um prazer. A gente pode começar no próximo sábado." Ele estendeu a mão. Apertei. "Obrigado, sogro. Por tudo. Não só pela marcenaria. Por ter me dado uma segunda chance. Por ter acreditado que eu podia mudar." Dei um tapinha no ombro dele. "A gente sempre pode mudar, Fábio. Basta querer. E você quis. Isso faz toda a diferença." Voltamos para a casa principal. A dona Helena tinha chegado trazendo uma torta que fez. A família toda a recebeu bem. Os meninos já a adoravam, chamavam ela de vovó Helena. A Camila conversava animada com ela sobre receitas. Era uma cena doméstica perfeita, cheia de calor humano. À tardezinha, quando todos foram embora, Helena e eu ficamos na varanda. Ela segurou minha mão. "Alberto, você tem uma família linda." Olhei para ela. Nem sempre foi assim. Teve uma época que estava tudo quebrado, mas a gente consertou, tijolo por tijolo. Ela sorriu. "Você é um homem especial. Forte, mas gentil. Firme, mas amoroso. É raro." Puxei ela para mais perto. "Helena, eu já tive uma vida. Tive uma esposa maravilhosa. Criei uma filha. Construí uma carreira. Achei que estava tudo acabado quando a Luciana morreu. Mas a vida me surpreendeu. Me deu desafios, me fez renascer e ainda me deu você. Eu sou um homem de sorte." Ela beijou minha testa. "A sorte é minha, Alberto. A sorte é toda minha." Ficamos ali até o céu escurecer, falando sobre planos, sobre o futuro, sobre a vida. Helena queria conhecer minha cidade natal. Eu queria levá-la.
Estávamos planejando uma viagem para o ano seguinte. Aos 58 anos, eu estava planejando viagens, aventuras, vida. Não estava apenas esperando a morte chegar. Estava vivendo plenamente. Quando ela foi embora, entrei na casa vazia. Mas a solidão não me incomodava mais. Era uma casa cheia de boas memórias agora. Memórias de risadas, de almoços felizes, de netos brincando. Memórias de recomeço, de redenção, de restauração. Sentei no meu quarto, peguei a foto da Luciana. Amor, eu refiz a nossa família. Não do jeito que era, mas de um jeito novo, melhor. A Camila tá forte. Os netos estão bem. E eu encontrei a Helena. Sei que você entenderia. Sei que você aprovaria. Olhei para aquela foto por um longo tempo. A Luciana congelada no tempo. Eternamente jovem. Eternamente sorridente. Mas eu tinha envelhecido. Tinha cabelos brancos, rugas profundas, uma perna que mancava. Mas também tinha sabedoria. Tinha experiência. Tinha cicatrizes que contavam histórias de batalhas vencidas. Tinha orgulho de quem enfrentou o pior e saiu melhor do outro lado. Guardei a foto com carinho. Obrigado por tudo, meu amor. Por ter me feito pai. Por ter me ensinado sobre amor. Por ter me deixado um legado lindo. Mas agora eu preciso seguir. Preciso viver o tempo que me resta com intensidade. E era isso que eu estava fazendo. Vivendo. Não apenas existindo. Não apenas sobrevivendo. Vivendo com propósito. Com dignidade. Com alegria. O velho inútil tinha morrido naquele almoço fatídico. E em seu lugar, nasceu um homem renovado. Forte, consciente do próprio valor. Se alguém me perguntasse qual o maior aprendizado dessa história toda, eu diria: nunca aceite ser diminuído. Não importa a idade, não importa a situação, não importa quem está tentando te diminuir. Sua dignidade é inegociável. Seu valor é inerente. E quando alguém tentar te fazer acreditar que você é menos do que é, reaja. Imponha-se. Mostre quem você realmente é. Porque no final das contas, respeito não é dado. É conquistado. E às vezes, para conquistá-lo, a gente precisa estar disposto a perder coisas. Estar disposto a enfrentar conflitos. Estar disposto a ser incompreendido temporariamente para ser valorizado permanentemente. Eu arrisquei perder minha família para salvá-la. E funcionou. Hoje, quando olho no espelho, vejo um homem diferente daquele que foi humilhado num almoço de domingo. Vejo um homem de cabeça erguida, ombros firmes, olhar confiante. Vejo um homem que sabe o próprio valor e não aceita menos do que merece. Vejo um homem que é exemplo para seus netos, que é orgulho para sua filha, que é respeitado por seu genro. Vejo Alberto Torres, engenheiro civil aposentado, viúvo, pai, avô, namorado da Helena, marceneiro nas horas vagas, mas acima de tudo vejo um homem livre. Livre da necessidade de agradar a qualquer custo, livre da obrigação de se anular, livre para ser quem realmente é. E se tem uma coisa que eu gostaria que quem ouvisse essa história entendesse é: nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para se impor, nunca é tarde para exigir respeito. 56 anos não é velho, 60 não é velho, 70 não é velho. A gente só é velho quando desiste de viver, quando aceita ser tratado como descartável, quando se convence de que não merece mais nada. Eu poderia ter aceitado ser o velho inútil. Poderia ter continuado naquele papel. Muita gente aceita. Muita gente acha que é assim que tem que ser. Que é natural os mais jovens desrespeitarem os mais velhos. Que é esperado que a gente vá perdendo voz, perdendo vez, perdendo valor. Mas não é natural. Não é aceitável. E não precisa ser assim. Cada um de nós carrega décadas de experiência, de trabalho, de luta. Cada cabelo branco é uma batalha vencida. Cada ruga é uma história vivida. A gente não diminui com a idade. A gente aumenta em complexidade, em profundidade, em sabedoria. E qualquer sociedade, qualquer família que não reconhece isso, que não valoriza isso, é uma sociedade pobre. É uma família doente. Eu tive sorte porque minha família aprendeu. O Fábio aprendeu. A Camila aprendeu. Mas sei que muitos não têm essa sorte.
Sei de histórias de idosos abandonados, negligenciados, explorados até não poder mais. E meu coração dói por eles. Porque todo mundo merece envelhecer com dignidade. Todo mundo merece respeito, independente da idade. Se você que está ouvindo essa história está numa situação parecida com a que eu estava, se está sendo diminuído, desrespeitado, explorado, eu te digo, reaja. Não aceite. Você tem valor. Você tem direitos. Você merece ser tratado com dignidade. E se a sua família não entende isso, então talvez seja a hora de estabelecer limites. Limites dolorosos, talvez, mas necessários. Porque no final, o que a gente leva da vida não é dinheiro, não é casa, não são bens materiais. O que a gente leva é a memória de como vivemos, é o legado que deixamos, é o exemplo que fomos para os mais novos. E eu quero que meus netos lembrem de mim como o avô forte, que não aceitou desrespeito, que se impôs quando necessário, mas que também amou incondicionalmente. Quero que eles cresçam sabendo que podem ser firmes e amorosos ao mesmo tempo, que podem estabelecer limites sem deixar de ser gentis, que podem exigir respeito sem deixar de respeitar. Porque essas são lições que vão levá-los longe na vida, mais longe do que qualquer herança material que eu poderia deixar. O pequeno Alberto Júnior, quando crescer, vai ouvir a história de como ganhou esse nome. Vai ouvir sobre o avô que foi chamado de inútil e respondeu com ação, que foi subestimado e provou seu valor, que foi humilhado e se reergueu com dignidade. E espero que essa história o inspire, que o ensine que a gente nunca deve aceitar menos do que merece. A vida me ensinou que a maior forma de amor às vezes é a firmeza, é dizer não, é estabelecer consequências, é ensinar responsabilidade mesmo quando dói, porque amor que protege de tudo, que facilita tudo, que paga tudo sem exigir nada, não é amor, é desserviço. Está criando pessoas imaturas, irresponsáveis, incapazes de enfrentar o mundo real. Eu amei minha filha o suficiente para deixar ela cair, para deixar ela sentir o peso das próprias escolhas, para deixar ela aprender que ações têm consequências, e hoje ela é melhor por isso. É mais forte, mais capaz, mais responsável. Ela me agradece por ter sido duro quando ela precisava que eu fosse. O Fábio também cresceu, de menino imaturo que gastava o que não tinha e desrespeitava quem o sustentava, virou homem de verdade, homem que provê, que respeita, que assume responsabilidades. E nosso relacionamento hoje é melhor do que nunca foi, porque é baseado em respeito mútuo, não em dependência doentia. Ontem mesmo ele me ligou só para conversar, para perguntar minha opinião sobre um negócio que está pensando em fazer, para pedir conselho sobre como lidar com uma situação no trabalho. Ele me respeita como homem mais velho, como sogro, como mentor. E isso só é possível porque eu me fiz respeitar, porque eu estabeleci que desrespeito não seria tolerado. Se eu tivesse continuado aceitando, continuado tolerando, hoje ele ainda estaria me vendo como o velho bobo que paga as contas. Nosso relacionamento seria superficial, utilitário. Mas tomei a decisão difícil. Enfrentei o conflito. E do outro lado, encontrei algo melhor. Encontrei relacionamento genuíno, baseado em respeito e afeto verdadeiros. E isso vale para todos os relacionamentos na vida. Não apenas familiar. No trabalho, na amizade, no amor. A gente ensina às pessoas como nos tratar. Se a gente aceita desrespeito, as pessoas vão nos desrespeitar. Se a gente estabelece limites claros, as pessoas vão respeitá-los ou vão sair da nossa vida. E ambos os resultados são bons. Porque manter alguém na sua vida que não te respeita é veneno lento, é autossabotagem, é escolher sofrer todo dia em nome de uma falsa paz, de um conforto ilusório. Melhor a turbulência temporária de um confronto necessário do que a agonia permanente de ser diminuído. Aprendi também que dinheiro é ferramenta, não é amor. Durante muito tempo eu expressei amor através de provisão financeira. Pagava coisas, dava dinheiro, sustentava. E achava que isso era amor. Mas não era. Era muleta. Era uma forma de me sentir necessário, de comprar afeto, de garantir que não seria abandonado. Amor verdadeiro não precisa de transação financeira. Amor verdadeiro existe porque sim, porque há conexão genuína,
porque há respeito mútuo, porque há desejo de estar junto. Quando cortei a provisão financeira, tive medo de perder minha família. Mas o que aconteceu foi o oposto. Perdi a relação falsa, superficial, baseada em interesse. E ganhei relacionamento real, profundo, baseado em amor genuíno. Hoje, quando dou algo para minha família, é porque quero, não porque preciso. É presente, não obrigação. E a recepção é diferente. É gratidão genuína, não expectativa. A Camila fica realmente feliz quando leva um brinquedo para os netos. O Fábio valoriza quando ajudo com algum conserto na casa deles, porque não é mais dado como garantido, é reconhecido como um gesto de amor, e isso mudou a dinâmica toda. Eu não sou mais o banco, sou o avô, sou o pai, sou o sogro, sou pessoa, não função, e isso faz toda a diferença no mundo. Me devolveu minha humanidade, me tirou do papel de provedor invisível e me colocou de volta no papel de membro valioso da família. Para quem está passando por algo similar, meu conselho é: não tenha medo de perder. Tenha medo de continuar sendo diminuído, porque perder relacionamento baseado em interesse não é perda real, é limpeza necessária. E do outro lado, ou você vai encontrar relacionamento verdadeiro, ou vai encontrar liberdade. Ambos são infinitamente melhores que prisão dourada de ser explorado. Não estou dizendo que é fácil. Não foi fácil para mim. Houve noites de insônia, dias de dúvida, momentos em que quase cedi e voltei atrás. Mas me mantive firme, porque sabia no fundo que era o certo a fazer, que era necessário para meu próprio bem-estar mental e emocional. E o apoio do Maurício, meu advogado, foi crucial. Ter alguém de fora, imparcial, dizendo: "Você está certo, você merece respeito", me deu forças para continuar. Então, se você está nessa situação, procure apoio. Pode ser terapeuta, pode ser advogado, pode ser amigo de confiança. Alguém que te dê perspectiva, que te lembre do seu valor quando você duvidar. O apoio da Helena também foi fundamental. Mesmo tendo me conhecido depois de tudo, quando contei minha história para ela, ela não me julgou, não me chamou de duro ou insensível. Ela entendeu. Ela validou minha dor e minha reação. Ter alguém que entende, que não te faz sentir culpado por estabelecer limites, é libertador. E a terapia? Eu mencionei que comecei terapia durante esse processo. Foi uma das melhores decisões que tomei. O psicólogo me ajudou a processar a perda da Luciana, que eu nunca tinha realmente processado. Me ajudou a entender meus padrões de comportamento, por que eu aceitava ser diminuído, por que tinha tanto medo de conflito. Descobri que muito vinha da forma como fui criado. Meu pai era homem duro, que não demonstrava afeto. Então eu cresci achando que para ser amado, precisava ser útil. Precisava prover, resolver, pagar. E isso se refletiu em todos meus relacionamentos. Com a Luciana, que em paz descanse, era equilibrado porque ela me ensinou que eu tinha valor além do que eu provia. Mas quando ela morreu, voltei aos velhos padrões. Voltei a achar que meu valor estava no que eu podia dar, não em quem eu era. E minha família percebeu isso e, consciente ou inconscientemente, se aproveitou. Não porque fossem pessoas más, mas porque eu permiti. Eu ensinei que estava tudo bem me tratar assim. Então, quando finalmente reagi, quando finalmente disse chega, eu não estava apenas estabelecendo limite com eles. Estava quebrando o padrão de décadas. Estava me redescobrindo. Estava aprendendo que Alberto Torres tem valor independente do que faz ou provê. Tem valor por ser quem é. E essa é a mensagem que quero deixar para qualquer pessoa que esteja ouvindo essa história. Especialmente pessoas mais velhas que podem estar passando por situação similar. Você tem valor. Intrínseco, inerente, indiscutível. Sua idade não diminui isso. Suas limitações físicas não diminuem isso. Sua aposentadoria não diminui isso. Você é valioso porque é humano, porque tem história, porque tem experiência, porque existe. E qualquer pessoa, qualquer instituição, qualquer sociedade que tente te convencer do contrário, está errada. Está fundamentalmente errada. E você não precisa aceitar essa narrativa. Você pode, você deve, você merece reagir. Pode, deve, merece exigir respeito. Não é egoísmo.
Não é birra, é sobrevivência emocional, é saúde mental, é dignidade humana básica. Olhando agora para trás, vejo que aquele almoço fatídico foi presente disfarçado. Foi momento doloroso que me forçou a acordar. Se o Fábio não tivesse me chamado daquilo, se eu não tivesse sido humilhado tão publicamente, talvez eu tivesse continuado naquela situação indefinidamente, continuado murchando aos poucos, perdendo mais e mais de mim mesmo, até não sobrar nada. Mas ele me chamou de velho inútil, e aquilo detonou algo em mim, algo que estava adormecido, reprimido, esquecido. Meu orgulho, meu senso de valor, minha dignidade. E uma vez desperto não havia como ignorar, não havia como voltar a dormir. Tinha que agir. E agi, com estratégia, com apoio legal, com firmeza. Não com violência, não com explosão emocional descontrolada, mas com ação pensada, calculada, efetiva. Como engenheiro que sempre fui, identifiquei o problema, planejei a solução, executei o plano. E funcionou. Hoje posso dizer com certeza absoluta, não me arrependo de nada. Não me arrependo da dureza, dos confrontos, das lágrimas. Porque tudo isso foi necessário para chegarmos onde estamos hoje. Para eu recuperar minha dignidade, para minha família aprender responsabilidade, para todos nós nos tornarmos versões melhores de nós mesmos. E o mais bonito de tudo é que a história não acabou. A vida continua. Os netos continuam crescendo. O pequeno Alberto Júnior vai completar 1 ano mês que vem. A Camila está estudando para fazer uma pós-graduação. O Fábio está trabalhando duro e pensando em abrir negócio próprio um dia. Helena e eu estamos cada vez mais próximos, pensando em morar juntos no futuro. A vida continua, mas agora em bases saudáveis, em bases de respeito mútuo, de afeto genuíno, de relacionamentos equilibrados onde ninguém é explorado e todos são valorizados. E isso vale cada lágrima que derramei, cada noite de insônia que enfrentei, cada momento de dúvida que superei. Para quem ficou até aqui ouvindo essa história longa, eu agradeço. Agradeço por ter dedicado seu tempo para ouvir a história de um homem comum que enfrentou situação que infelizmente não é tão incomum. E espero que, de alguma forma, essa história tenha tocado você, tenha inspirado você, tenha feito você pensar. Se você é mais jovem, espero que essa história te ensine a valorizar os mais velhos na sua vida, a tratá-los com respeito, com gratidão, com dignidade, porque um dia você vai estar nessa posição. Um dia você vai ser o mais velho, e você vai querer ser tratado com respeito. Então, comece dando esse exemplo agora. Se você é mais velho e está passando por situação similar, espero que essa história te dê coragem. Coragem para reagir, para se impor, para exigir o respeito que merece. Não é tarde. Nunca é tarde. Enquanto você estiver vivo, pode mudar sua situação. Pode estabelecer limites. Pode recuperar sua dignidade. E se você é alguém que talvez, sem perceber, esteja tratando mal os mais velhos na sua vida, espero que essa história te faça refletir. Refletir sobre suas ações, suas palavras, suas atitudes, porque aqueles que vieram antes de nós merecem nosso respeito, merecem nosso cuidado, merecem ser tratados com dignidade. Sempre. Eu sou Alberto Torres. Tenho 58 anos. Sou engenheiro civil aposentado. Sou viúvo, pai, avô, namorado. Sou marceneiro nas horas vagas. Mas, acima de tudo, sou homem que recuperou sua dignidade. Homem que não aceitou ser diminuído. Homem que enfrentou o pior e saiu melhor do outro lado. E minha mensagem final é simples, mas poderosa. Você tem valor. Não importa sua idade, sua condição, sua situação. Você tem valor inerente, indiscutível. E nunca, nunca aceite ser tratado como se não tivesse. Imponha-se. Exija respeito. Estabeleça limites, porque você merece. Você sempre mereceu. E nunca é tarde para fazer valer. Essa foi minha história. A história do homem que foi chamado de velho inútil e provou que estava longe de ser inútil, que ainda tinha muito a oferecer, muito a ensinar, muito a viver, e que, no processo de recuperar sua própria dignidade, salvou sua família e redescobriu a si mesmo. Obrigado por ouvir.
E lembre-se, dignidade não se negocia. Nunca.